Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches. Dúvida de hoje na tela, a dúvida é a seguinte: se Deus é onipresente, ou seja, está em todos os lugares, isso quer dizer que Deus também mora no inferno, junto com o diabo? Como um Deus santo e tão grandioso poderia viver dentro do inferno de fogo? Como podemos entender essa questão? Muito obrigado, interessante a sua pergunta, irmão. Vamos à minha lousa de explicações, onde nós aprenderemos mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, texto lindíssimo da palavra de Deus, Salmo 139, versículo 8, que diz o seguinte: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Texto que fala a respeito da presença viva do Senhor em todos os lugares. Quando analisamos Deus e seus grandiosos atributos, nós devemos ser muito, mas muito cuidadosos, principalmente nas conclusões que nós tiramos. E é aqui que muita gente erra. Tentam entender os atributos de Deus, mas fazem conclusões equivocadas, pois nem sempre as conclusões lógicas que nós tiramos, elas se encaixam perfeitamente dentro dos atributos do Senhor. A Bíblia ensina que, de fato, Deus é onipresente. Isso significa um atributo que mostra que o Senhor, ele tem uma presença viva e constante em todos os lugares que possam existir, não escapando do seu poder nem 1 milímetro em qualquer lugar, seja físico, seja espiritual, como nós podemos ver ali no Salmo, na ideia do Salmo 139. Diante disso, evidentemente, é muito comum que nós, seres curiosos que somos, pensantes, façamos interpretações dessa informação e tiremos então algumas conclusões. Mas essas conclusões, elas devem sempre se harmonizar com os outros atributos do nosso Senhor e nunca contrariá-los. Uma conclusão interessante, porém errada, que inclusive já me mandaram aqui nos comentários do vídeo e que alguns fazem dessa informação, é que Deus, então, se ele é onipresente, ele mora também no inferno. Ou seja, se Deus está presente em todos os lugares, logo, ele mora no inferno tanto quanto mora no céu, porque ele estaria, então, presente nos dois lugares. E alguns vão ainda mais longe, concluindo que Deus seria até meio que companheiro do diabo, pois o diabo também estará lá no inferno condenado. Os dois estarão ali convivendo juntos. Será que isso faz algum sentido? Nós vamos analisar hoje a respeito da onipresença, esse atributo de Deus, e compreender como que Deus está presente em todos os lugares e o que que isso significa. O que eu peço a você? Veja o vídeo até o final, porque nós vamos fazer uma parte teórica e fazer algumas análises para você entender por que a onipresença alcança o inferno e isso não faz com que Deus more no inferno, ok? Vamos entender então agora esse lindo atributo de Deus, que é a onipresença. Eu gosto de lembrar você, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se, tem vídeo novo no canal sempre de segunda a sexta, 15 horas. Faça parte da nossa comunidade. É tudo gratuito aqui pelo YouTube e você vai entender muito da palavra de Deus através desses estudos. E para quem quer ir mais profundo, nós temos aqui no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo um link do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. O atributo da onipresença não significa ou não indica que Deus seja morador de todos os lugares, mas que a sua presença alcança todos os lugares. Isso faz muita diferença. Observe o texto que está em Jeremias, capítulo 23, verso 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Observe que aqui em Jeremias ele está falando da sua presença, que está em todos os lugares, impossibilitando qualquer pessoa de esconder qualquer coisa do Senhor, o que também é o seu atributo da onisciência. Ele sabe de todas as coisas. A presença de Deus, ela precisa estar em todos os lugares, porque ele é também o sustentador de tudo que existe. Sim, exatamente. É por causa do poder de Deus que a terra continua sendo terra, que a terra tem todas as suas funções naturais funcionando. É porque ele sustenta todas as coisas. Diz o Salmo 104, versículo 5, lançaste os fundamentos da terra,
para que ela não vacile em tempo nenhum. Os fundamentos são todos de Deus, ele sustenta todas as coisas. E tudo isso tem a ver então com o seu governo, o governo do Senhor. Todas as realidades, sejam realidades físicas, sejam realidades também do mundo espiritual, elas são governadas pelo Senhor de uma forma que nós não entendemos plenamente. Não tem como alguém desenhar, rascunhar de forma objetiva, explicar toda a cadeia de governo de Deus, porque é coisa que vai além. Como que Deus governa um universo do tamanho que nós já conhecemos e sabemos que ele tem? É algo muito além da nossa capacidade, mas a Bíblia diz que ele tem governo sobre tudo. O que nós sabemos é que a sua presença e poder alcança, de forma geral, tudo que existe e todos que existem, em todos os âmbitos. Diz o texto de Salmo 24:1 o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O Senhor é dono de todas as coisas, sustenta todas as coisas, por isso ele sabe de todas as coisas e ao mesmo tempo ele está presente em todos os lugares para governar e sustentar tudo isso. Assim, não há como estabelecer uma casa para Deus nesse sentido, ou seja, não, Deus ele mora em todos os lugares que ele está. Não tem como a gente concluir isso. Ele tem a sua presença ali alcançando até o inferno, então ele mora no inferno também. Não dá para conter Deus em um único lugar, como se ele precisasse de um local para uma moradia e descanso. Esse é um grave erro interpretativo. Isaías 66, versículo 1 diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa edificareis vós, me edificareis vós, e qual o lugar do meu repouso? Ou seja, Deus ele está presente nos lugares, mas não há como contê-lo em um único local e fazer dali, a sua casa, ou falar que todos os locais são a sua casa. É o que nós vamos ver agora, como que a presença de Deus se faz diferente em cada lugar. Deus está presente em todos os lugares, é a sua onipresença, mas não é uma presença igual em todos os lugares. Existe diferença da presença e do que Deus faz em cada lugar. A Bíblia nos ensina que, apesar de Deus estar em todos os lugares, ou seja, a sua presença, como nós já aprendemos, alcançar e dominar tudo, pois ele governa e sustenta tudo, existem lugares especiais de maior presença de Deus e onde ele ordena bênçãos especiais. Por exemplo, lá em Apocalipse, isso é explicado de uma forma bastante interessante. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, diz o seguinte: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus ou seja, junto com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então observe, Deus está presente aqui na realidade do céu? Sim, mas não é uma presença igual à da realidade do inferno. Observe bem o seguinte: nós temos aqui nesse texto de Apocalipse uma descrição do novo céu e da nova terra. Inclusive, vou deixar para você no final desse estudo um vídeo explicando onde será o novo céu e a nova terra. Vai ser lá no céu ou vai ser aqui na terra? Bom, observe nesse verso e também no contexto ali de Apocalipse como são explícitas as bênçãos de se estar naquele lugar, ou seja, juntamente ali com uma presença de Deus muito especial, recheada de bênçãos vinda das mãos do Senhor, e os salvos então é que tem essas bênçãos, porque Deus ali está presente, mas de uma forma muito especial. Ele governa ali, como ele governa também o inferno, mas ali no céu existe algo maior, com muito mais bênção, com muito mais preenchimento de coisas positivas de Deus. Essa é uma presença diferente da presença que Deus tem lá no inferno, por exemplo, onde ele também governa, onde a sua presença também alcança, mas de uma forma totalmente diferente. Apesar do inferno não escapar da presença de Deus, ali nós não temos o mesmo ambiente abençoado que nós temos no céu. Isso porque lá no inferno Deus se faz presente, mas ordenando juízo e o sofrimento e fazendo ser cumpridos como sentença do seu julgamento
diante ali, a gente vai ver do diabo, dos demônios e dos ímpios. O Senhor Jesus explica isso em Lucas 13, 28 da seguinte forma: ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando da condenação do inferno. Quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vocês lançados fora. Ou seja, todos esses servos de Deus, salvos pela graça, estarão no céu, na presença de Deus. Os outros lançados fora no inferno, recebendo a justa punição de Deus. Deus pode então estar presente em um local, governando, mas não abençoando, como é o caso do inferno, que é de fato então um local do juízo de Deus. Tudo isso deixa claro então o aspecto do governo de Deus sobre tudo e todos, que nós já entendemos, a sua presença alcança, governa e sustenta tudo e todos. Ele governa também o inferno, sabe todas as informações dali, sabe das pessoas que passarão a eternidade ali de forma totalmente justa, ok? Sabe também como sustentar aquele lugar. Ele sabe de tudo, em todo tempo, de todas as formas, porque ele está presente em tudo e ele alcança todas as coisas. Mas tudo isso e muito mais não indica que Deus irá assentar-se ali no inferno com o diabo para tomar um refresco, conviver e conversar sobre a vida, sobre a história, sobre o homem. Não é esse tipo de presença de Deus que existe ali no inferno. Deus não está morando ali, de uma forma prazerosa, abençoando. No inferno não é essa presença. A presença de Deus ali no inferno tem objetivo e tem foco. E o foco não é ser abençoador naquele lugar, mas um justo juiz, tanto do diabo como dos seus anjos e de todos os ímpios, como nos ensina a palavra de Deus. Eles terão de cumprir tudo o que for determinado pelo Rei, pelo Senhor Jesus Cristo. Não há como escapar de sua presença, de sua soberania, nem mesmo lá dentro do inferno. Queridos, espero que tenha sido abençoador. Deixo aqui nos comentários o link, o primeiro comentário fixado. Se você quer ir mais profundo, nosso curso está com vagas abertas. E aqui o vídeo que eu prometi, onde será o novo céu e a nova terra. Vou explicar tudo para você em detalhes nesse vídeo. Até a próxima. Fica com Jesus.